Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e hoje a gente vai conversar aqui com o iFood, essa mega empresa que tem uma área de tecnologia gigante, são mais de 1.000 pessoas lá, olha só, e eles usam muita coisa diferente lá dentro, eles têm várias áreas diferentes dentro da área de tecnologia, porque são produtos diferentes, coisas que a gente nem imagina que existem. Nós vamos entender então quais são os desafios deles lá no dia a dia, quais são as linguagens, a stack de tech que eles usam, entender mais como é que é trabalhar no iFood. E pra gente trocar essa ideia com a galera do iFood, dar uma desmistificada na área de tecnologia de lá, entender como que essa galera trabalha, estamos aqui com 4 engenheiros de software, na verdade 3 engenheiros e uma engenheira. Larissa, que trabalha lá na parte de Android. Como é que você tá, Larissa? Certo. Tranquilo. Estamos também com o meu amigo aí de longa data, já da área tech, o William Grazel, que é o cara do front-end, parte de web lá, e também parece que é Nômade. Nômade. O cargo de especialista de engenharia de software aí no iFood, que é uma posição que eles falam que é mais cross. A gente não está atuando apenas num projeto diariamente, a gente está escalando arquitetura, soluções e ferramentas para vários times aí. Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, se der tempo. Porque eu sei que a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. E estamos também com o Júlio. O Júlio é o engenheiro de software também, mas lá da parte do back-end. Como é que você tá, Júlio? E aí, Gabs, e aí, galera? Prazer aí, tudo bem? Bora aí bater um papo bem bacana. Para fechar o time, estamos com o Daniel, que é o cara do SRE, Site Reliability Engineering. Eu ia falar software. Beleza, Daniel? Olá, tudo bem, Gabs? Como vai? Também sou um tech nômade aqui dentro do iFood, mas a minha área de foco é a área de SRE. E vamos conversar aí sobre tudo que a gente tem aqui dentro. Bora. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria entender qual que é o tamanho da área de tecnologia do iFood. Nós temos uma reunião mensal, o pessoal todo de engenharia, isso inclui o pessoal de produto, que está ali no dia a dia, o pessoal de design, e nessa reunião tem mais de 1.000 pessoas sempre confirmadas, assim, participando. Assim, de estatísticas, além de pessoas, a gente tem, por exemplo, o número de requests que a gente recebe aqui dentro da nossa infraestrutura, né? A gente tem aí, a gente passa de 100 mil requests por segundo, e dependendo ali do horário, a coisa é bem grande, o desafio técnico é bem grande, então, e tem bastante gente para cumprir, né? Então, por isso que é tudo isso de gente. Nossa, gente, mas mais de 1.000 pessoas e essa quantidade de requests aí é muita coisa, mas não é só um aplicativo de pedir comida, não é só conectar o aplicativo com os restaurantes e aí eles se viram, não é só isso? Não. É exatamente porque hoje é um ecossistema, né? A gente pode falar, nós temos dentro do iFood. Eu, por exemplo, trabalho na tribo do iFood Benefícios, né, voltado referente aos benefícios aos colaboradores, né, das empresas. E a gente tem a tribo de restaurante, que atende os restaurantes que tem ali contrato com o iFood, tem do empregador. Então, hoje o iFood vira um ecossistema que atende várias frentes, assim, é algo bem bacana. Tá, então, por cima, assim, a gente pode falar que você está na tribo de benefícios, tem a parte de restaurantes, tem a dos entregadores e o que mais? A do cliente. A do cliente. Fora isso, tem logística, a gente tem área de plataforma. Cara, a gente tem várias que a gente chama de BU, né? São Business Units, que tem suas próprias metas, seus próprios focos. E é engraçado que você comentou sobre o aplicativo, né? Pouca gente sequer sabe que a gente consegue fazer pedidos no iFood via site. Inclusive, o primeira forma que o iFood desenvolveu e entregou para o público de fazer pedidos foi pelo site. Né? Só que daí começou nas áreas de startups aquela onda de mobile first, né? De eu ter o aplicativo antes de tudo para dar uma experiência na palma da mão das pessoas. Né? E daí hoje todo mundo conhece, né, o aplicativo desde que ele foi lançado. Mas você consegue fazer pedidos via web aí, e fora isso a gente tem muitas outras aplicações, né? O pessoal comentou aqui sobre a parte de restaurantes, né? A gente tem vários softwares que rodam nos restaurantes que recebem os pedidos do iFood. O mais famoso deles é o gestor de pedidos, né? Que recebe os pedidos, mas a gente tem softwares aí que inclusive foram de empresas que foram adquiridas pelo iFood, né? Que ele
não desenvolveu inicialmente, mas foi comprado e agora é do iFood, para lidar com comandas, para fazer gestor de diversas coisas dentro do restaurante. Então, o aplicativo que eu uso no meu celular e na web é só uma pequena parte que a grande maioria das pessoas comuns, vamos dizer assim, como eu, que usa o iFood, não tem nem ideia do que existe por trás, né? Ele é um app, né? Ele é um dos apps, inclusive em celular tem os entregadores, etc. Então, assim, para cada plataforma a gente tem uma quantidade grande de sistemas. Bom, então, e para suportar todos esses fluxos de negócio, atualmente a gente tem, na última conta, mais ou menos 2.000 aplicações para sustentar tudo isso, né? E isso sem contar as aplicações da área de data analysis, que é uma área que tem uma stack um pouco separada, que também tem várias aplicações para poder lidar com o fluxo deles. Então, assim, é muita aplicação para poder lidar com esses vários aplicativos que nós temos, os sites e os sistemas. E acho que dá para comentar também que, além dos aplicativos que a gente tem relacionado aos pedidos do iFood, né, que começam no cliente, que daí vão passar pelo software dos parceiros que entregam os pedidos para os restaurantes. Além disso, tem toda uma parte do iFood que é a gente tentando ser os parceiros dos restaurantes em várias outras frentes que não necessariamente estão relacionadas aos pedidos. Então, por exemplo, se você precisa entregar pedidos seus que não necessariamente vieram pelo iFood, a parte de logística do iFood tem um serviço de entregas a service. Você pode pedir para um entregador do iFood entregar o seu pedido, mesmo que você não tenha sido feito pelo nosso fluxo. A gente tem, por exemplo, sistemas de white label para você conseguir ter o seu próprio site e vender você mesmo diretamente pelo cliente final, sem ter nenhuma taxa do iFood, utilizando os nossos projetos, a nossa infraestrutura, que ele é de graça até uma quantidade bem alta e depois você paga uma taxa minúscula por mês e não por pedido, se realmente o problema é bom, você realmente está vendendo muito pelo seu próprio website, né? Então, o objetivo do iFood tem todo esse lado do restaurante, de atender o restaurante de diversas formas diferentes, mas o Júlio comentou, por exemplo, da parte de benefícios, que a gente está entrando com um cartão de benefícios, né, de restaurante e alimentação até para fora, né, para inicialmente a gente fazendo o dog food, aqui a gente experimentando para nós mesmos para ver se o pedido tá bom, mas já fechando parcerias com outras empresas aí para disponibilizar esse serviço para outros lugares. Caramba, gente, é muita coisa. Eu imagino que deve ser quase a percepção de que são empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Você tem essa percepção também? Sim. Assim, depende da frente de negócio, ela pode ser mais ousada e independente, mas a gente hoje conseguiu uma forma de entregar um leque de tecnologias e padrões para conseguir fazer isso funcionar muito bem. Mas é comum a gente, às vezes, descobrir coisas que o iFood está fazendo pelo portal de notícias, sabe? Então, porque é muita coisa surgindo, cada uma ali focada em uma área diferente. A gente olha um site, eu nem sabia que o iFood está entregando por drone. E daí a gente descobre, assim, tem que ir junto com as pessoas, porque são muitas iniciativas rodando. Não, imagino, se na Alura, que é menor que o iFood, tem bem menos frentes, isso já acontece, de eu nem saber o que tá acontecendo, do nada eu vejo alguma coisa no blog, no canal, e eu falo, caramba, eu tinha isso, como que eu não sabia? Eu queria me envolver nisso às vezes, né? Queria participar desse projeto, ajudar, eu nem sabia. Mas legal, gente. E assim, eu imagino que apesar de haverem muitos sistemas e muitas aplicações diferentes aí, existe integração em vários deles, né? Muitos deles se conversam e tem uma relação com o outro mais direta ou menos, dependendo do que for, mas eu imagino que não dá para ser cada um completamente do seu jeito, né? Cada tribo, cada squad usar a tecnologia que quiser e aí vira uma grande bagunça, né? Vocês têm algum tipo de guia ou de direcionamento para as tribos usarem as tecnologias? Ou tem alguma tecnologia padrão que vocês falam, não, tudo que for de back-end a gente vai usar, sei lá, Java. Tudo que for de front-end vai ser JavaScript, HTML, sei lá, React, não sei. Como que vocês lidam com isso aí? Acho que a gente pode pensar, os exemplos que você deu, Gabi, são de linguagens ou de frameworks. Essa eu acho que é uma das partes mais flexíveis que o iFood tem. Eu acho que o pessoal que está mais envolvido na área de desenvolvimento consegue falar melhor, mas depois acho que a gente pode falar um pouco sobre essa gestão de tecnologias, etc. Que a gente tem dois padrões que eu acho
um diferencial super legal do iFood. Mas eu queria deixar os colegas que estão ali, mão na massa, desenvolvedor, para responder melhor. Cara, no geral, a gente dá direcionamento sobre ferramentas que a gente já tem mais padronizadas aqui, por exemplo, a gente tem fluxos de esteira padronizados aqui, onde a gente tenta deixar flexíveis, porém eles estão mais preparados para receber determinados tipos de tecnologia e a gente recomenda várias dessas tecnologias para o pessoal utilizar, que são as mais comuns. No final das contas, os times têm autonomia, eles têm flexibilidade para escolher uma tecnologia diferente por qualquer motivo que faça sentido para eles. Por exemplo, no lado do front-end, o padrão aqui é React e TypeScript. Isso não quer dizer que não tem outras coisas. A gente tem algumas frentes aqui, algumas poucas que usam Vue, e a gente tem uma coisinha ou outra, inclusive com Angular aqui. Todo mundo sabe aí, quem me conhece a comunidade, que é o meu favorito, mas não é o padrão aqui. E eu mesmo não recomendo que usem Angular no sentido de que não é o padrão da empresa, você não vai ter todos os benefícios de integração que você vai ter com as outras coisas aqui dentro da empresa. Mas se for algo que fizer sentido para vocês, por qualquer motivo utilizar outras coisas, a escolha final é da própria squad. A nível de app não é bem assim que funciona. Tá? Como a gente tem, falando do aplicativo do cliente, a gente tem mais ou menos uns 50 desenvolvedores Android, acho que uns 40 iOS, e não dá para cada squad decidir, não, vou fazer a minha arquitetura no meu módulo. Então, é tudo decidido a nível de chapter. Então, todos os devs em conjunto decidem, a gente vai usar tal arquitetura e vamos todos seguir essa arquitetura. Se alguém quiser utilizar uma outra arquitetura por algum benefício, em vez de sair já programando, é levado para o chapter, discutido, alinhado, faz sentido, não faz sentido. E aí é feita uma migração de todo mundo, sabe? Então, a gente tem liberdade de estudar bibliotecas, ver se elas fazem sentido, mas como é algo que impacta o aplicativo como um todo, a gente tem nossa guia para todo mundo seguir ali no aplicativo. Mas daí eu mesmo faço a pergunta, e se for um aplicativo novo de uma nova área, o Chapter ele ainda vai dar esse direcionamento tão forte ou eles ainda poderiam escolher uma outra? É que o Chapter ele funciona focado, tipo, a gente tem o Chapter de Consumer, né? O Chapter de Logística. Então, dentro daquela estrutura, né? Dentro daquela tribo. Então, se tá debaixo daquela tribo, o Chapter vai continuar como uma guia. Até a gente teve ano passado um aplicativo para carro. Ainda estava dentro da tribo de Consumer. Então, o Chapter, apesar de poucas pessoas terem participado no desenvolvimento, o Chapter ainda fez parte, se discutiu a nível de Chapter a arquitetura, sabe? Aqui na questão do back-end, né? Eu tô aqui no iFood Benefícios há 2 anos. Então, 2 anos dessa BU. E o que nós utilizamos? Porque aqui na parte do back-end a gente tem tudo. A gente tem Java, a gente tem Kotlin para back-end, a gente tem Go, e a gente usou o Tech Radar, né? Uma ferramenta bem bacana que tem aqui dentro do iFood pra gente... A gente tem um norte de várias tecnologias ali que a gente pode utilizar. E aqui a gente usa com muita força aqui o Kotlin, o Spring. Aí a gente usa algumas coisas, alguns frameworks da própria NetBeans ali, como Ktor, Codein, Coin, que é para gestão de dependência. E tudo isso orientado para o Tech Radar. E agora a gente também está trabalhando com Go, algo bem legal. E algo que a Larissa comentou, a gente usa muito os chapters e os nômades também. Eu também sou nômade aqui dentro de benefícios, então o nômade ele tem um papel crucial nessa questão quando vem um novo produto, de repente uma nova BU, ele poder colaborar dentro dessas questões. Daqui a pouco nós vamos falar de RFCs, Tech Radar, para ninguém sair um pouco do norte que o iFood tem. Então a gente tem uma liberdade, mas a gente tem ali ferramentas que acaba nos auxiliando numa tomada de decisão segura, dando autonomia assim para isso, final, como o William falou muito bem. Mas a gente tem coisas ali que a gente consegue ali ter como base. Bom, aqui, quando a gente está falando da área de SRE, a gente tem, claro, liberdade de pesquisa, de inovação, de detectar novas tecnologias. O Júlio falou bem em relação a essa questão de papel dos nômades ali, né, para poder ajudar nessas definições e estudos. Mas a gente gosta de brincar que na cozinha é um pouco diferente. Então, o time de SRE que provém a infraestrutura, etc., ele tem... a gente não poderia lidar com muitos padrões de como executar as aplicações, como fazer o deploy delas dentro das nossas, dos nossos runtimes. Então, a gente tem um guia, a gente também se guia pelo Tech Radar, mas a gente tem que ter umas coisas um pouco mais padronizadas para que a gente não tenha uma confusão ali de ambientes.
atualmente a nossa stack de execução de aplicação é quase que 100% em cima do Kubernetes. Nós temos outras várias tecnologias que norteiam e que estão em volta do Kubernetes, ou às vezes o Kubernetes está em cima, como por exemplo vários recursos da AWS, sistemas de roteamento de camada 7. Então nós temos uma miríade de sistemas para poder dar conta de executar todo esse bando de aplicação que a gente já comentou aqui. Mas eu acho que o Tech Radar acho que vale a pena a gente conversar também, porque é muito legal. Boa, então me contem um pouco aí sobre o que é o Tech Radar. Eu lembro de ouvir esse nome lá do pessoal da ThoughtWorks, que faziam, acho que ainda fazem, né, um Tech Radar para a comunidade, mas imagino que isso seja algo mais específico para vocês aí dentro. Esse trabalho é fortemente baseado no próprio radar da ThoughtWorks, né, que acho que, não sei se foi quem criou, mas pelo menos foi quem tornou famoso esse tipo de abordagem, né? Mas é basicamente um radar interno nosso com as tecnologias mais utilizadas, mais padronizadas, que estão mais pavimentadas no meio do caminho e que a gente recomenda para determinados tipos de solução. Então ele é um radar feito meio que em conjunto, aí, a múltiplas mãos, aí, que o pessoal leva em todos os chapters de todas as plataformas para darem insumo e complementarem, para justamente ser um dos guias de, cara, qual que é... acabei de entrar, entrei numa squad nova, todo mundo novo. O que eu uso? O que eu faço, né? É uma das ferramentas para poder orientar os desenvolvedores aí nessas escolhas. E basicamente tem os mesmos esquemas de nível de maturidade que o radar da ThoughtWorks tem. E olha, é mais recomendada essa daqui. Essa daqui até se usa, o pessoal usa para tais tipos de coisas, mas toma um pouco mais de cuidado, porque ele é mais recomendado para X tipo de situações. E até as que, cara, olha, essa daqui a gente já experimentou, não deu bom, não use, tá? Por X motivo. Legal. E a questão do RFC, pessoal, que vocês já comentaram por cima aí também, eu fiquei curioso para entender o que é e como funciona. Acho que a melhor forma de definir uma RFC é assim, se nós temos um Tech Radar que fala quais tecnologias a gente está mais maduro e recomenda, você pode utilizar aquela tecnologia de infinitas formas. Então, ele dá um guia, e isso ele segue o modelo do Request for Comments, que se utiliza muito em padrões de internet, etc., onde você constrói de forma multidisciplinar, ali com várias pessoas que têm interesse naquele tema, contribuindo para um documento que vai ali evoluindo em termos de maturidade e até chegar no que a gente chamaria ali numa RFC pronta, uma RFC 1.0, e que ela está pronta para começar a ser adotada depois de um tempo de maturidade e discussão. A gente tem RFCs para vários temas diferentes, né? Então, a gente tem RFC, por exemplo, de aplicações web no front-end. Então, o que uma aplicação web no iFood, desenvolvida no iFood, precisa ter? O que é importante ela contemplar? Precisa ter observability? Precisa ter... como é que eu testo ela? Como é que eu escalo uma arquitetura, né, se eu faço micro front-ends ou não? Qual o direcionamento para esses tipos de soluções aqui para dentro, né? Então, como o Daniel bem recomendou, né, enquanto o Tech Radar está falando da stack mesmo, de tecnologias específicas, no RFC a gente está falando o como implementá-las, né? Independente da tecnologia, o que você precisa ter, né? Então, o que é importante para a gente ter quando a gente está desenvolvendo as aplicações aqui dentro. E daí vão ter vários outros temas. Então, a gente tem RFC de testing, a gente tem RFC de open source. Pessoal, me lembre de outras aí que são mais específicas das suas plataformas. As de log foi uma das que eu participei bastante. Então, assim, como o iFood vai fazer log das aplicações? Quais campos eles deveriam ter? Quais são obrigatórios? Quais não são obrigatórios? Quais devem ser ocultados? Então, assim, tem todo um direcionamento. E isso não é impositivo, ele é construtivo. Acho que a grande diferença e uma das coisas que mais agrega na RFC é que ela leva em consideração diferentes pontos de vista. Então, quando você tem vou dar o exemplo de log ainda. Para a visão do time de segurança, log significa uma coisa. Para um desenvolvedor que quer um nível de rastreabilidade da aplicação, log tem outra visão. Então, isso se mistura em todos esses pontos de encontro que são as RFCs, que são propostas de acordo com quando se detecta que um tema está sendo resolvido de formas diferentes, isso pode estar atrapalhando aí a stack. Perfeito. Eu até citar isso também, a gente teve a oportunidade aqui, por exemplo, na parte de log, a gente viu alguns pontos que a gente até deixar bem claro para quem vai nos assistir, que não é algo escrito em pedra, tipo, quem escreveu uma vez não pode sugerir, não, é algo que é evolutivo, né, a gente vai construindo juntos. Por exemplo, a gente, aqui no iFood Benefício, a gente foi usar o Kafka também, a gente usou uma RFC para poder nos basear aqui, foi algo bem bacana. Então, como eu falei, não é algo
escrito em pedra, uma vez escrito, ninguém altera mais. Não, a gente pode contribuir com alterações, com experiência, é algo bem massa mesmo. Legal. Tudo então para que, se amanhã for surgir uma área nova que precise de um novo aplicativo, de uma nova aplicação web ou do que quer que seja, essa área não vai se basear em simplesmente o que eles querem fazer, o que acham melhor e por aí vai. Claro que, dependendo do contexto, talvez isso possa acontecer, mas a ideia é olhar para como o iFood já faz as coisas, entender qual é a melhor tecnologia, entender o que já está sendo usado nos outros lugares e não reinventar a roda onde não é necessário, certo? Sim. E assim, também lembrando que não é só porque está na RFC, por exemplo, de Observability, que todo mundo nas aplicações já existentes segue perfeitamente, né? A gente tem software legado e a gente vai adaptando. Mesmo para as aplicações novas, às vezes, por exemplo, tem uma definição linda e maravilhosa na RFC de X de como implementar tal coisa. Só que às vezes o próprio caminho para desenvolver daquela forma, para usar aquelas ferramentas, não estão 100% pavimentados. Daí a gente tem áreas aqui de plataforma que estão desenvolvendo ferramentas, integrações para que a implementação dessas RFCs se tornem mais fáceis e de preferência transparente no dia a dia de quem está desenvolvendo elas, para não ter que ficar lendo a RFC inteira, que às vezes são enormes, documentos enormes, para saber no detalhe de como implementar. Daí às vezes a solução para algumas delas, as mais maduras, é simplesmente liga essa flag na sua esteira aqui que você já vai ter isso daqui dado para você. Pessoal, daqui a pouco eu quero saber um pouco da stack que cada um de vocês trabalha no dia a dia, mas antes o Daniel trouxe alguns números legais aí do iFood que eu gostaria que ele compartilhasse com a gente. Quando a gente fala de número, a gente tem que lembrar que as empresas têm contextos, né, diferentes. Então, às vezes, quando você fala de números, de repente, num evento, alguma coisa, a pessoa fica assim, tá tentando se gabar. Mas não é exatamente isso. É que eu acho que quando você expõe esse tipo de coisa, quando você fala, é importante porque às vezes as pessoas vão tentar se espelhar no iFood para fazer alguma coisa e às vezes ela não precisa disso. Tá? Ela não precisa de tudo isso, ela não precisa de tudo isso por essa maturidade, ou por tamanho, ou por momento de empresa. Hoje, atualmente, nós temos, por exemplo, 4.600 deployments por mês. Esse é o número de aplicações que vão para o ar, de atualizações, etc., que a gente faz em um mês. A gente tem mais de 1.300.000 de execuções de pipeline, né, que são os nossos fluxos automatizados, seja para build, para teste, etc. E a gente está hoje com, aí eu falando um pouco mais da minha área, a gente está com mais de 50 clusters de Kubernetes para poder dar conta dessas áreas que nós mencionamos aqui, o que passa de mais de 3.000 nodes executando camadas, máquinas virtuais, né, no nosso cloud provider para poder dar conta do que a gente faz. Gente, com essa quantidade aí de deploys e commits e coisas acontecendo e tudo mais, como que vocês garantem que nada dê errado, que problemas não aconteçam? Essa é a maior questão, a gente não garante. A gente não garante que não dá errado, e dá errado. As pessoas cometem erros e isso acontece. Agora vai como você lida com esses erros dentro da empresa, né? A gente usa bastante feature toggles, seja em serviços, nos apps. Então, a gente sabendo que vai dar errado, a gente espera que não dê, mas sabendo que talvez dê, a gente está pronto ali para qualquer momento desligar alguns features, sabe? Quando a gente está principalmente deployando uma feature nova, está testando, a gente não sabe como é que ela vai reagir, tudo, a gente está ali preparado, atento para ver se der errado, a gente consegue desligar ela bem rápido e ocorrer o menor efeito para o usuário possível. Sim, a gente utiliza estratégias de feature toggle, como ela falou, de canary, a gente tem configurações que a gente chama de merchant por restaurantes, então a gente tem muitas formas de ligar e desligar coisas que podem estar dando problemas aí ou lançar para públicos menores para dar uma testada e ver se não vai impactar esse pessoal antes de expandir para o grande público. Então tem muita coisa aí. E é legal essa parte porque até que a Larissa comentou do Feature Toggle é algo que foi desenvolvido dentro do próprio iFood. Então a gente utiliza isso e a gente tem já um certo know-how nessa questão de experiências negativas aí que acaba trazendo experiências positivas aí para o futuro, né? Por exemplo, aqui mesmo no iFood Benefícios a gente usa muito essa questão do Feature Toggle, do canal, para evitar ali
de repente, um erro que se prolongue por um tempo e algum prejuízo pra gente depois. E quando vocês falam feature toggle, que eu não sei se todo mundo aqui tá familiarizado com esse termo, mas é aquela funcionalidade que você consegue ligar e desligar através de um botão ou algo relativamente simples assim, certo? Exatamente. A gente tem uma das nossas features, por exemplo, é o chat que a gente tem entre cliente e restaurante, cliente, às vezes entregador e tudo mais. E existem muitas camadas nesse chat para funcionar. Às vezes, se qualquer uma delas cair, pode dar problema. E justamente para que a gente não traga uma experiência ruim, onde a pessoa acha que está mandando uma mensagem, não dá um erro só depois, ou alguma coisa do tipo. Muitas vezes o que a gente faz é desliga o chat, mostra uma mensagem para o usuário, olha, infelizmente o chat está indisponível nesse momento, né? Isso é um dos possíveis muitos usos que a gente tem de feature toggle aqui dentro. Assim, uma coisa interessante também é, mesmo com todos esses mecanismos de tecnologia para a gente garantir que uma parte do tráfego entre numa versão atualizada da aplicação, ter certeza que ele está ok, você poder desligar as coisas on the fly, que seria feature toggle, erros acontecem. E, assim, é uma situação humana, é uma situação da tecnologia que, ao longo de um certo período de tempo, você terá indisponibilidade, você causará algum tipo de problema. Quando eu falo sobre como você vai lidar com isso, acho que o iFood, ele opera no que a gente chama naquela cultura blameless, né? Então, o erro faz parte do processo, faz parte do seu aprendizado. A gente tenta evitá-lo, mas se a gente encontrá-lo, a gente tem que aprender com ele. Então, na área de infraestrutura, eu me recordo de alguns eventos que aconteceram, onde colaboradores, às vezes, que passaram por algum processo, não estavam atentos, ou acabaram, ou chegaram num corner case onde não existia uma validação para aquilo entrar, chegaram a derrubar uma grande quantidade de sistemas em produção em horários que não deveriam estar acontecendo aquilo. E o que a gente faz depois que isso acontece? Nada, tá tudo bem. Vamos retornar todo mundo junto o mais rápido possível o sistema no ar e a gente vai aprender com isso fazendo, por exemplo, um pós-mortem, onde todo mundo coloca ali a linha de acontecimento do né, da situação que ocorreu, qual foi o impacto para o negócio, como a gente mitiga isso e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Inclusive as pessoas que causaram essas indisponibilidades que eu estou mencionando estão no iFood até hoje. Isso não é um problema. Então é importante salientar que erros vão acontecer, principalmente nessa quantidade de sistema distribuído e complexo que a gente tem para poder sustentar o iFood. É entender que é muito mais uma questão, às vezes, muito mais um problema de processo, de ferramental que a gente pode melhorar e trabalhar do que uma ferramenta do desenvolvedor que está preocupado em trazer retorno para a empresa e não tem como prever todas as variáveis aí ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente aprende como empresa para impedir que isso aconteça no futuro? E a nível individual, ninguém erra de propósito, né? Exato. Se a pessoa comete um erro, tem muitos casos ali que é que nem vocês falaram, né? Problema de processos, a pessoa não sabia que ela não podia fazer aquilo, e é revisar tudo que aconteceu até chegar naquele momento, né? É muito legal isso aí, do post-mortem. O que vai muito no iFood também numa cultura que a gente também chama de adultos responsáveis. Para isso é muito forte no iFood. Você não é obrigado a bater ponto. Você pode, inclusive, por exemplo, mas isso é algo muito pessoal e individual de qualquer um. E as pessoas acreditam realmente que você está fazendo o seu melhor. E você está fazendo, cumprindo o seu horário de trabalho, que você está fazendo as coisas que são necessárias. E a gente evita microgerenciamento e esse tipo de coisa em nível individual. Eu lembrei de um ponto super interessante que a gente faz aqui no iFood, que é responsabilidade de todos também, que ajuda muito no trabalho da área de resiliência, que é a minha área, né, da área de SRE, que são os wargames também, que a gente desenvolve. Então nós criamos situações em produção, elas podem acontecer num horário diferente, elas podem acontecer um pouco mais controladas, mas a nossa ideia é realmente fazer um jogo de guerra e causar problemas em aplicações para saber como elas se comportam, né? E isso é legal porque a gente tem várias formas de fazer isso, mas hoje em dia isso entrou como uma cultura dos times de desenvolver os seus próprios wargames e tem ali uma cadência de execução para que você perceba que, olha, numa situação de emergência onde o componente A caiu, onde a aplicação está degradada, etc., qual é o comportamento e se é o comportamento que a gente espera que uma situação de uma aplicação degradada chegue. Então isso é outra coisa que aumentou o nosso nível de maturidade em relação a conhecimento da plataforma, etc., de forma exponencial. É uma das coisas também que é muito legal que a gente faz aqui. Pô, do
nada você tá lá trabalhando e começa um ataque da DOS na plataforma. É tipo isso. Ou não é surpresa? Não é surpresa. Depende, acho que já existem surpresas, mas hoje acho que tem menos. É muito mais comum ter ali uma cadência de testes bem mais focado. E eles acontecem em vários níveis diferentes, né? A gente busca muitas vezes fazer em produção justamente para estar o mais próximo possível da realidade, mas às vezes quando a gente está menos confiante, a gente faz em ambientes específicos, às vezes para ter certeza, né? Cria um ambiente à parte para ver como é que ele vai se comportar lá, e daí depois muitas vezes faz esse mesmo teste em produção, estando um pouco mais confiável, e normalmente em momentos que a gente sabe que não vai ter um impacto grande caso aconteça alguma coisa, né? Mas... ninguém quer fazer um wargame suicida, né? Exato. O objetivo do wargame não é esse. Mas é engraçado que na agenda que a gente tem de execução, a gente tem alguns wargames que tem adjetivos, né? São tipo wargame nuclear. Tipo, cara, esse aqui vai ser aquele de devastar. É muito legal. Da hora. Pessoal, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho das stacks de cada um de vocês no dia a dia. Quais são as tecnologias que vocês usam nos projetos que trabalham? Cara, no lado do front-end web, como eu comentei, né, o padrão forte do iFood aqui é React, então a gente tem muitas aplicações aqui com React, algumas com Redux, Jotai, que é uma ferramenta de gerenciamento de estado que tem se tornado cada vez mais comum aqui, mas muitas usam Redux, muitas usam React Context. A gente normalmente usa uma arquitetura aqui, algumas variações de arquitetura de micro front-end, mas tem sido cada vez mais o uso de ferramentas de monorepo para a governança desses micro front-ends, onde muitas vezes algumas usam Lerna, a gente tem começado a usar cada vez mais Nx, o nx.dev, para fazer essa governança de micro front-ends com o monorepo. Mas existem, como eu falei, talvez uma diversidade maior no front-end até do que talvez provavelmente existem outras stacks aí, onde a gente tem algumas aplicações com Vue ou uma aplicação ou outra talvez com Angular, mas a gente busca ter uma padronização disso. A gente recomenda fortemente, né, o uso desses frameworks específicos, e como linguagem é principalmente o TypeScript, que a gente tem sugerido fortemente como padrão aqui, apesar de a gente ainda ter muita coisa com o JavaScript puro também, que a gente tem tentado migrar aos poucos aí o legado que ainda está sem uso dessa ferramenta. A nível de apps, eu tenho, como eu trabalho com Android, eu posso falar tranquilamente com Android, e iOS eu peguei uma cola, então, para não passar, mas hoje no aplicativo principal do cliente, que a gente baixa ali na loja, né, para pedir nossa comida, os aplicativos eles são nativos, Android e iOS. E o aplicativo Android a gente usa Kotlin para biblioteca de gestão de dependência, Dagger, Hilt, para desenvolvimento de UI. A gente tem, a maior parte XML tradicional, mas a gente está migrando algumas coisas para Compose, já começando a desenvolver telas novas em Compose. A gente também usa coroutines. A parte de Analytics, a gente tem uma ferramenta que a gente usa, eu acho que é a nível da móvel inteira, então não é só dos aplicativos, mas toda a móvel a gente usa uma ferramenta chamada Faster, que é interna nossa, para Analytics. E em a arquitetura, a gente uma arquitetura multimodular, mas a gente trabalha no monorepo, né? E para iOS a gente usa, então, a Swift, para a parte de desenvolvimento de telas, tem uma biblioteca chamada Cartography, também o UIKit, e a arquitetura é a VIP, e mas tem algumas coisas legadas em Viper. E também é um monorepo com vários módulos. A gente geralmente divide os módulos a nível de feature. E também utilizamos aí o Faster na parte de Analytics. Por vários nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, você... O Faster ele é uma ferramenta interna nossa aí que é utilizada em várias plataformas. No mundo front-end a gente também... é uma ferramenta de vocês. Isso. Eu acho que ela tem, acho que eu não tenho certeza se ela está aberta para o mercado ou não. Vocês sabem? Eu acho que não. Eu acho que ela funciona a nível móvel inteira, né? Móvel dona do iFood. Então, para outras empresas irmãs, o Faster também funciona. Então é uma ferramenta interna, temos um time interno trabalhando em si. Larissa, eu não sei se você se sente confortável para falar disso, eu conheço pouco também, não consigo falar muito, mas eu acho muito legal o esquema que tem de monorepo, tanto para Android quanto iOS,
que parece bem maduro, tem parte de caching, de você conseguir, você falou que é de Android, mas eu vi que para iOS você consegue, por exemplo, abrir a IDE só com os módulos que você quer, e para não precisar travar tudo. Não sei se você sente confortável para falar disso, mas eu acho que seria bem legal se você puder falar. Hoje, para iOS, nós temos um aplicativo para teste, que é muito fácil testar a feature que a gente está desenvolvendo. Então, como eu comentei, a gente quebra os módulos a nível de feature, então para testar é muito mais fácil fazer o setup e testar ali no emulador somente aquela feature. E no Android isso é algo que estamos trabalhando em cima para melhorar, mas no iOS já está bem mais maduro esse teste a nível de feature, sem precisar buildar o app inteiro e passar por todo o fluxo para chegar no último step, sabe? Aqui na parte de back-end, especificamente no iFood benefícios, a gente usa o Kotlin aqui, muito forte na questão de back-end aqui. A gente estava usando ali o Spring, mas a gente hoje está usando mais o Ktor, que é um framework bem bacana da JetBrains ali, bem funcional. A gente agora está partindo para o Go também, para o GoLang, que é uma experiência bem legal. A gente trabalha aqui também de uma forma bem distribuída na questão de tecnologias, tipo a mensageria, como o SQS, SNS, agora eu trabalho com Kafka, algo bem interessante aqui. Falando um pouco da parte de back-end que o Júlio estava comentando, eu sei que a gente também utiliza um case com Rust muito legal na parte de otimização e gestão de rotas de entrega. Isso foi um case mostrado aqui dentro do iFood, numa apresentação interna que falava bastante sobre a comparação desse mesmo motor sendo desenvolvido em outras linguagens como Go, e eles fizeram um benchmark muito interessante. Então esse é um case de Rust que a gente tem aqui para rodar uma parte bem intensiva de poder computacional, né, para essas simulações, e ficou muito legal. Agora, falando um pouco da área, eu gosto de chamar de cozinha, tá, pessoal? Porque é onde eu me sinto trabalhando com muito orgulho. Que todo mundo falou de linguagem de desenvolvimento, né? Então, vou falar assim, as linguagens de desenvolvimento na área de SRE mais utilizadas são Bash, Python e Go. Então, assim, eu acho que a gente tem automações e colas e coisas que a gente faz aqui para poder fazer integrações nessas linguagens. Agora, a parte principal, em termos de ferramental que a gente utiliza, por exemplo, na parte de cloud, eu sei que nós estamos utilizando Terraform, TerraGrant, TerraTest, então todo o nosso sistema de teste de infraestrutura roda ali. Na parte de roteamento ali de requisições HTTP, a gente utiliza o Kong de forma massiva, como um sistema ali de transformação, até parte de resiliência bem interessante. Todo o nosso sistema de pipelines e testes integrados roda em cima do GitLab. E a área que eu estou mais focado, que é a área de Kubernetes, é o motor de execução dos containers e orquestração, junto com ali uma quantidade grande de ferramentas que tem que estar dentro do cluster para poder garantir escalabilidade, resiliência, teste, detecção de erros, etc. São acho que as ferramentas que a gente mais utiliza. Bom, pessoal, e com tanta coisa acontecendo aí dentro na área de tecnologia, tantas coisas diferentes que vocês fazem, eu imagino que vocês devam estar com algumas vaguinhas em aberto agora no momento, né? Vaga é o que não falta aqui no iFood, cara. A gente tem um pool de contratação aqui, inclusive esteiras de contratação que a gente tem padronizadas para back, para front aqui. Desde o momento que eu entrei no iFood, eu nunca vi faltar vagas de front-end, pelo menos web, e eu acredito que seja a mesma coisa para as outras plataformas. Até puxando uma sardinha aqui para o iFood de benefícios, que é novo aqui, a gente precisa urgentemente de muitos candidatos aí, tanto para back-end, para front-end, então estamos aí com várias vagas aí. Boa, a gente vai deixar o link para as vagas no iFood aqui na descrição do vídeo, assim como o LinkedIn de todo mundo que está aqui participando. O pessoal que está vendo aqui a gente, se quiser continuar a conversa, perguntar alguma coisa com vocês, claro, por lá, favor. Beleza, com né? Certeza. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo papo, foi muito legal, e eu acho que dá pra gente se aprofundar em muitos temas ainda com o iFood. Vamos ver se a gente não faz mais vídeos aí com vocês. Mais uma vez, lembrando que se você gostou desse papo aqui com o iFood, vai lá dar uma olhada nas vagas que eles têm em aberto, não importa quando você estiver vendo esse vídeo, muito provavelmente vai ter vaga em aberto em tecnologia lá no iFood. O link está aqui na descrição do vídeo, assim como as redes sociais dos convidados. Te vejo em breve. Tchau, jovem!